Meu bom dia a todos. Estamos aqui nessa manhã com um espírito bom para ler um aviso duro, um aviso que Jesus Cristo deixou para nós, para os obreiros e para as igrejas, todas as igrejas, todos nós que temos a nossa vida para sermos salvos pela graça. Há umas conversazinhas assim sobre o povo que falam coisas assim, com críticas, inormal, coisas que a gente não esperava. Às vezes são pessoas parentes, às vezes não são, né? Porque todas as críticas, as coisas que é falada contra as pessoas, diretamente às pessoas, todas as coisas que é falada com ansiedade, com ociosidade, porque Jesus disse toda palavra ociosa que nós dissermos, nós temos que prestar nossas contas com Deus, no dia de juízo. Então tem pessoas que estão... Falo isso porque eu quero dizer essas coisas aqui esta manhã com amor divino. Não quero criticar de ninguém, pessoas, o nome de ninguém, não ponha o nome de ninguém. Porque idade, veja bem, não há respeito quando as pessoas criticam dos outros e falam sem conhecimento, sem amor das coisas que não é. As coisas que não é dessa forma. Por que eles falam? Porque os falsos mestres, segundo a carta de Pedro, no capítulo 2, eles não podem acreditar que esta carta foi para eles, para os mestres falsos, porque não tem o caráter de ler isso e explicar ao povo. Por isso que existe blasfêmia, palavras ociosas contra as pessoas. Não respeitam a idade, não respeitam as pessoas, porque eles são ensinados pelos seus mestres a fazer isto. Mestres que se enrolam com as suas religiões e ensinam e dão ousadia para as pessoas falarem. Então o juízo não cairá muito ao lado das pessoas que falam, porque ouvem os seus mestres falar. O homem peca. Nós somos homem. Pastores, professores, pode ter isso o melhor que temos hoje, que é o professor que nós estamos ouvindo. O professor falando a verdade, a original verdade, é criticado de uma maneira muito tremenda.
Mas o apóstolo Pedro, ele diz aqui, quero ler o original, vocês, direito, todo o capítulo, para vocês entenderem um pouquinho. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, disse o apóstolo. Você pode ler aí, 2 Pedro 2, nessa Bíblia aí que você tem. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Essa é a base. Você diz, onde é que tem base para isso, Leal? No passado teve. Assim também surgirão entre vocês falsos líderes. Estes líderes religiosos criarão dogmas sutis e distorcerão os textos para favor de si mesmo. Os textos torna pretexto com dogma, com coisas que não é verdade. Alguns chegarão a diminuir nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem é. Alguns dizem que Jesus é a segunda pessoa. Jesus não é Deus. Outros colocam outras coisas no lugar de Deus, afirmando que ele é menor, é um Deus a mais, outro, né? Ou somente um profeta. Esses todos serão destruídos e condenados. Está aqui. Está aqui. Na outra Bíblia, a mesma situação. Está aqui. Leia lá. Infelizmente, muitos surgirão, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses falsos líderes religiosos. Não é o Luiz Leal que está falando, não. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra. O caminho da verdade será blasfemado por causa deles. Deles quem? Dos líderes. Porque eles não querem escapar dos seus movimentos. Será blasfemado por causa deles. Estes líderes serão tão ambiciosos que explorarão multidões de fiéis. A condenação deles será certa. É a Bíblia. O Criador não poupou os gigantes nos dias do dilúvio, mas apenas Noé foi preservado com mais de sete pessoas na sua família. Que grande igreja tinha o velhinho Noé. Estava cheio do ouro, né? Mas nem tanta família dele ouviu o que Deus tinha falado. Os espíritos desses homens híbridos, os gigantes também não foram poupados, pois estão presos para o uso do seu Criador até o dia de juízo, o último dia da dualidade de Deus. Ele mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, reduzindo-se as cidades em cinza. Está pensando o quê? Só Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me deu isso, Deus me abençoe, tudo bem. Como disse Moro Cerulli Londrino, o grande falado. Eu não vi
trazer bênção. Assembleianos viram isso, mas vim trazer poder. Nós precisamos de uma transformação. E livrou apenas o Ló, o único que se incomodava com a maldade. Você não se incomoda com essas doutrinas? Com essa maldade? Com essas mentiras? A imortalidade, a libertinagem dos homens, no mesmo modo. Ele enviará fogo mais uma vez sobre esses líderes religiosos falsos. O Criador livrará quem? Os justos, mas castigará os injustos. Deus é de bênção, mas Deus é juízo. Ai de mim, ai de nós, se cairmos na mão do Deus vivo. Todos os que são imorais e fazem mal para o próximo e zombam da verdade do Criador receberão juízo. Nem os espíritos dos gigantes, que são os demônios que eles falam, tiveram coragem de zombar do Criador, das manifestações do seu espírito. Está ali escrito ali. Esses líderes religiosos, em seus batidores, zombam do Criador e do seu poder. Eles são apenas criaturas irracionais. Está vendo o que diz a Bíblia? Não diz a mesma coisa aqui? Animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando-se da verdade, perecerão nas suas corrupções. Olha, veja bem, e os seus batidores zombam da verdade do Criador, do seu poder. Eles são apenas criaturas irracionais. Guiam pelo instinto, como animais. Eles falam do Criador diante de todos, mas os bastidores, eles fazem piada imorais sobre os poderes santos. Nasceram, e eles nasceram para ser destruídos. É Pedro, o velhinho, o chamado, o apóstolo, que está falando. Praticam em plena luz do dia todo tipo de maldade, imoralidade, e vive sempre em busca do seu próprio benefício. Estão em empresas pregando Jesus e ganhando dinheiro. Misericórdia, Jesus! Quando vão às festas, reuniões de ceias de amor, só pensam nos seus próprios interesses. Esses líderes religiosos são como manchas em seus olhos, são cheios de mentiras, engano, cobiça, maldade. Enganam as suas esposas. Não é o que aconteceu? Não é o que tem acontecido? Povo que diz que mão branca é sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Mentira! Leia a Bíblia! Enganam suas esposas. Nunca deixaram de pecar. E iludes os alienados nas igrejas, exploram com ganância a fé dos instáveis, malditos
esses líderes religiosos conhecem parcialmente a verdade na teologia, mas se afastam para seguir o caminho de Balaão, filho de Beor. Mas Balaão um dia caiu por causa do dinheiro, suborno, derrubou. Ele tinha um preço. Balaão era um profeta com dons verdadeiros, mas pregou medo, maldição, amaldiçoando o povo alienado. Balaão queria que os justos se casassem com as imorais moabitas. Ele era um hipócrita. Ele era um hiponócrita. Misturava os seus dons com técnicas artificiais. Balaão era influente na política e foi pelas propinas de Balaque que ele caiu, usando os seus dons e fazendo essas coisas, carecendo uma jumenta falar para repreender sua loucura. Então, esta leitura eu estou lendo para vocês, líderes. Que deixo, fazem o povo pecar e blasfemar e não ter respeito, dizendo que nós não lemos a Bíblia, o leal não lê a Bíblia, a outra é uma feiticeira. Essas coisas que essas pessoas estão falando, muitas vezes são parentes e outros não, fique sabendo. O responsável por essas coisas são vocês, líderes. São vocês, dinheiristas, que querem continuar os outros com a nova aliança, mas trazendo dinheiro, dízimo também, que é da parte de Israel, do povo judeu, para nós os gentios. Vocês estão fora também da nova aliança. A nova aliança, ela não anda fazendo ritualismo e nem construindo igrejas para ganhar dinheiro em cima disso. Sai dela, povo meu! Apocalipse 18, versículo 4. Esta é a continuação da mensagem que nós recebemos em 72. Pelas verdades escritas e faladas pelos pastores passados. Mas hoje virou um pantanal de lama. É vômito, é o cão voltando atrás, como disse São Pedro, vomitando e se alimentando do vômito. Que Deus tenha misericórdia. Vocês pagarão por isso um dia. É duro? Eu li a Bíblia, 2 Pedro 2. Judas diz a mesma coisa. Jesus Cristo diz a mesma coisa. Pagarão sim. Então, peço ao meu povo, meus parentes, meus irmãos que me ouvem nesse Paraná e em todos os lugares que me ouvem, tenha respeito e volte para a Bíblia, leia as Escrituras. Antes de me falar que eu não leio a Bíblia, estou desviado, que a outra minha irmã é isso e aquilo. Olha, eu falo isso com educação e amor, porque estou com os meus mais de 80 anos. E fui o primeiro que aceitou essas coisas aqui no Paraná. Respeito. Mas o juízo cairá para todos os que não se arrependeram. Misericórdia, misericórdia, Senhor, de todos nós. Amém. Minha saudação a todos e desculpe pelos meus 20 minutos. Se um dia você ouvir isto, entenda. Amém. Deus tenha misericórdia de todos.